programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do 5º ano, tudo bom com vocês? E aí, vamos encerrar o dia de hoje aí. Ainda vai ter uma aulinha antes, mas vamos começar com uma aulinha de educação física. Estou aqui com a professora Mara, eu sou a professora Joyce. Convido todos vocês a participarem com a gente aí no chat, hein? É isso aí, boa tarde, 5º ano. Professores que com certeza acompanham as nossas aulas, estão sempre nos mandando recados, no chat nós vemos as participações, família que também acaba assistindo junto e acompanhando as nossas aulas, então sejam muito bem-vindos, professora Mara, e hoje vamos continuar a nossa aula de Educação Física, continuar porque nós daremos prosseguimento ao tema trabalhado na semana passada. As habilidades, não é, professora? né? Isso mesmo. Fazer a leitura da habilidade. Isso, vamos lá. A habilidade de hoje é EF05, EF15, identificar as semelhanças e diferenças das lutas do contexto comunitário e regional, incluindo as de matrizes indígena e africana. Então, vamos continuar, como eu disse, o trabalho do tema anterior, trabalhando essas habilidades, né? Sempre pensando na luta, no contexto em que ela traz para o nosso cotidiano e nós trabalhamos toda aquela questão de diferenças, de semelhanças de lutas e brigas e nós analisamos, conhecemos um pouquinho mais algumas lutas indígenas que fazem parte do nosso contexto histórico e também falamos das lutas do nosso cotidiano. Encerramos a nossa aula semana passada brincando um pouquinho de capoeira, não foi, professora? Muito legal. Experimentamos alguns movimentos e hoje nós teremos propostas de atividades pensando como transferir o contexto da luta para brincadeiras que a gente pode fazer dentro de casa. É muito interessante que o chat ele fica para que vocês respondam as nossas perguntas, coloquem coisas relevantes, né, à aula de hoje. É legal também falar que a gente recebe lá na rede social fotos de vocês fazendo as atividades, então continue. Durante a atividade, pede para alguém tirar foto e coloca lá, não é, professora? Sim. Eu no Centro de Mídias? Isso, a hashtag eu no Centro de Mídias, o arroba do Centro de Mídias SP e igual a professora está falando, estamos dando continuidade ao tema lutas. Então, por que se trabalhar lutas, né? Já foi bastante falado aí nas aulas, né? Luta traz o conceito de respeito. Então, a gente leva o respeito em todos os lugares que a gente vai, principalmente aqui no chat. Então, pessoal, interajam com consciência e com muito respeito a todo mundo, ok? Isso. Então, a gente vai prosseguir, vou falar o tema. Só queria mandar um abraço para os alunos da professora Adriana, lá da Escola Oswaldo Elcio. Inclusive, uma das alunas mandou um vídeo fazendo atividade muito bacana. Muito obrigada. Vamos lá. Lutas do cotidiano, do contexto comunitário e regional, indígena e africana, tá? Então, é interessante, quando a gente fala do contexto comunitário, que a gente lembre das lutas que vocês citaram, que nós fizemos as tabelas, não foi, professora? Com o nome de várias lutas que vocês conhecem e que tem aí na comunidade de vocês mesmo, que tem no bairro, tem na cidade, nós destacamos que tem no estado. E falamos também das lutas indígenas, Uca-Uca e Idiaçu. Então agora, só para relembrar um pouquinho, para ver se ficou aí, se foi relevante o tema, se vocês lembram do que nós falamos sobre as duas, eu trouxe uma tabela, só que me empolguei, né, professora? Sim. Então aqui, ó, eu vou riscar o Uca-Uca, aqui nós vamos colocar as semelhanças, tudo bem, Pro? Tudo bem. Hein? Era só o contrário. Por quê? Porque eu estava pensando em fazer a tabela e aqui a gente não vai colocar, nós vamos colocar as diferenças, tudo bem? Entre essas duas lutas. Entre as duas lutas. Então, só para relembrar, essas duas são duas lutas do contexto indígena, né, professora? Isso, então a Uca-Uca, certo? E a Idiaçu. Ok, professora? Sim. Nós vamos pensar nas duas e tentar lembrar diferenças e semelhanças entre elas. Dá para vocês já colocarem? Aqui, ó, semelhanças. Ó, ficou feio, né? Vou apagar.
Minha letra continua tremida nessa lousa, mas eu vou continuar treinando. Semelhanças. Opa, muito obrigada. Aí, agora tá ok. Vamos lá? E vamos no chat, professora. O que estão falando das duas? O que você acha? Estão colocando alguma coisa? Lembrem-se, eu expliquei do Cauca, são aquelas brincadeiras indígenas. Colocaram os dois? Então, por enquanto, eles estão colocando que estão gostando muito das aulas de luta. Vamos estão lá. colocando que, perguntando se vai ter exercício, vai ter ter no movimento final. Vai nessa ter no final, aula. sim. Estão colocando que gostam muito da aula de educação física. Então, todo mundo relembrou um pouquinho do que a gente trabalhou. Exatamente. Da história das duas lutas, que são duas lutas que são um contexto novo para vocês, eu tenho certeza. Então, vamos lá. Os dois. Enquanto eles vão falando, eu vou colocando, Sim, a gente eu vou vai falando pra lembrando, você. tá bom? As duas começam com 2 competidores, certo? Sim. As duas são indígenas, igual a gente já falou. Se faltar letra aí, você me fala, hein, professora? 2 competidores. Competidores, As isso. duas são indígenas. O que mais, pessoal? Participação, hein? Vamos lá. O que mais O que colocaram vocês aí? lembram sobre essas duas lutas? Qual o objetivo das duas? Desequilibrar, não é, professora? Sim. Alguém lembrou aí? Alguém colocou no chat o desequilibrar? Estão colocando. Vamos lá. Então, Os tem o golpes. equilíbrio e o desequilíbrio quando a gente derruba. Estão colocando que os golpes são diferentes. Colocaram lá. Os golpes são diferentes? Isso. Por quê? Eles têm um movimento de pegada. É que na Idiaçu, eu fiz uns apontamentos aqui. Na Idiaçu não vale chute, soco e os pontapés. Então, né? é uma diferença, né? Que eles já levantaram. Vamos lá. O que mais? A Idiaçu começa... Então, vou colocar aqui o I de Idiaçu, ela começa de pé. É uma diferença. Vamos passar para as diferenças aqui? Sim. E na A outra de Uca-Uca, joelhos, ó. Tem gente colocando no chat. exatamente. A outra começa de joelhos. Estavam ligados. O que mais? Ó, Opa. equilíbrio. As duas precisam de equilíbrio, eles estão falando. As duas precisam de equilíbrio porque as duas, o objetivo é desequilibrar o outro. Então, é muito bem. Então, ao mesmo tempo que eu estou procurando desequilibrar o meu oponente, eu vou me equilibrar para que ele não me derrube, não me coloque no chão. Olha que legal, sabe o que eles colocaram? O respeito, é uma semelhança que tem em todas as lutas, verdade. Parabéns. Éticas, certo, Pro? Sim. A defesa também colocaram, que toda luta tem defesa, Por quê? né? O meu ataque é derrubar. Então, eu me defendo, eu mantenho o equilíbrio, eu vou trabalhar capacidades para eu melhorar, né? Essa questão da minha defesa. E aí, o que mais, professora? Teve gente que falou o lugar onde se luta. Então, eu acho que quis dizer mais o posicionamento, será? O lugar, os dois... Opa! Vamos lá, vamos arrumar aqui. Verdade. Ih, gente, ficou feio isso aqui, hein? Desequilibrar. Isso. E o E posicionamento. não tem pingo. Desequilibrar, posicionamento. O que mais? Deixa eu dar uma olhada no chat para ver se eles estão participando. Estão colocando mais coisas? Estão. O que mais? Que toda luta, o oponente... A defesa, então os dois estão A postura do se defendendo. oponente, eles colocaram. A postura, ela isso. tem que manter a postura, porque Isso. um começa de pé e o outro começa abaixado. Eu acho que dá para a gente entender que pegamos semelhanças. Uma foi se originou no Tocantins, a outra no Mato Grosso. Então, tem essas diferenças também, não é, professora? Sim, Opa! o lugar, né? Isso. A região. Isso. Os dois começam como? Como se fosse os indígenas todos em círculos. Tem uma diferença que eu falei da Idiaçu, professora. Eu vou arrumar. Quando eles ganham. Vai contando para eles, professora. Sim, a diferença que eles ganham é que parece que... a gente já conversou aqui que no final tem um ritual, né? E aí, de como é que é? comemoração, de quem ganha. Eles rodeia Tocantins o e outra no oponente que Mato está Grosso. derrubado no chão. Eles rodeiam o oponente que está caído no chão e fazem essa comemoração. E aí é uma diferença, porque na outra não, só tem a comemoração, ganhou, acabou. Ok, fizemos, deu para a gente colocar, pontuar o que trabalhamos na outra aula. Quem não assistiu outra aula pode procurar lá o vídeo. Eu contei um pouquinho a história dos dois, não foi, professora? Tudo bem? Tudo certinho aqui? Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Opa!
Sabendo disso, a gente voltou para recapitular a aula passada e vamos falar agora de algumas diferenças e semelhanças das lutas do nosso cotidiano. Então, nós podemos pensar que as lutas, elas são divididas. Elas têm lutas de domínio, tem uma outra que eu vou explicar daqui a pouco e ainda tem, para o 5º ano, a gente pode falar daquela que mistura um pouco das duas, tá? Então, vamos lá. As lutas de domínio são as modalidades nas quais tem que agarrar, ou puxar, derrubar ou imobilizar o adversário para vencer o combate. Exemplos de lutas de domínio, nós temos o judô, o jiu-jitsu, o sumô e entre outras. Qual é o maior objetivo, professora? Agarrar ou puxar, então tem o confronto corporal, derrubar ou imobilizar o adversário, tá? Então isso nós chamamos de luta de domínio, tudo bem? Então, lutas de confronto, onde se domina e o objetivo é desestabilizar o oponente, levando ao chão. Porque tá? você domina ele não consegue prosseguir na luta, né? Ele perdeu. Isso da mesma forma em que você tenta se esquivar para não ser dominado. Sim. Tá? Então, aí são estudadas, são treinadas as técnicas. Tudo bem? Essa imagem dá para ver mais ou menos um estilo de luta, né? De domínio, né, professora? Isso, então, ali está sendo feita a luta, um está tentando desestabilizar o outro e tem o confronto corporal. Isso. Tudo bem? Então, a gente está falando aqui da imagem. Vamos lá? As lutas de percussão, ok? São todas aquelas modalidades em que os lutadores precisam tocar o adversário para conseguir pontos para vencer o combate. Exemplos dessas lutas de percussão: boxe, taekwondo, karatê, muay thai, esgrima, entre outras. Então, diferentemente da luta anterior, né, dos movimentos anteriores que eu disse, a percussão ela é de toque, de soco, de chute, de pontapé. Não tem um confronto, professora, de desestabilização. E como que são marcados? São marcados pontos, onde o soco vale ponto, o chute vale uma pontuação, e é assim que se obtém o vencedor. Quer dizer, ele não é jogado ao chão, não tem a finalização do oponente desequilibrado ali no chão. Sim, esses pontos são contados a partir do momento que eles executam golpes com perfeição. Isso. E aí sempre pensando na técnica, tá? Então tem que ser feito, a luta ela tem que ser treinada por quem? Por especialistas. Então tem que ser treinadores em locais adequados, tá? E a luta que nós passamos na escola, ela tem esse contexto de conhecimento para vocês. Ela vai ser dada pelo professor no momento em que estiverem todos juntos, mas numa forma de contextualização. Então são feitas brincadeiras que simbolizam, que simulam os golpes, tá? O objetivo não é formar nenhum atleta na escola, é transmitir o conhecimento das lutas para vocês e aí vocês depois poderem escolher a melhor e entenderem o que a luta traz para a nossa vida cotidiana. Ô, professora, essa luta de percussão lembra música, por que a associação desse nome? É do toque do corpo mesmo, tá? Então a questão de toque. Então igual você toca que percussões a gente tira sons do corpo, toca os instrumentos. Legal. E para o 5º ano, como eu disse, a gente pode falar, existem as lutas mistas, professora, que ela tem a percussão e a anterior também. E para ganhar, a avaliação de quem ganha é feita como? Depende da luta, por exemplo, o MMA, que são as lutas de vale tudo. Então tem o confronto das lutas de percussão. E também tem a pontuação. Isso, tem os confrontos da luta de percussão e também tem as de desestabilização. Tudo bem, gente? Legal, tá dando para entender? Coloquem aí no chat, eles estão colocando. Os professores têm lá no material também deles, esse material nosso do 2º bimestre, isso tá lá no currículo, então dá para dar sequência. Olha, vocês todos colocando joinha, colocando que vocês sim, que tá dando para podem entender. explorar um pouco, professores, com eles, um pouco mais, né? Lá no nosso material também tá falando um pouco mais sobre as lutas que são as mistas, então engloba de percussão e a outra, e aí dá para colocar essa turma para estudar um pouquinho aí e conhecer um pouquinho mais sobre as lutas. Legal, certo, muito professora? interessante, professora. Rapidinho aqui, antes da gente fazer as atividades, nós temos 3 atividades para propor para vocês. Mesma coisa aqui, ó. Eu me empolguei. Aqui era só colocar domínio. Eu vou fazer assim, ó.
que é azulzinho, né, Pro? Aqui a gente vai colocar a semelhança, certo? Vamos lá. E a diferença entre esses dois estilos de luta, né? Isso. mesmo. Vamos lá. O que aparece aí? O que eu falei de uma que tem na outra? Opa! Tá certo. Diferenças. Próxima aula você escreve, tá? Para não ficar tremido? E eu também, Então, a minha lá. letra sai tremida. Isso. Então, assim, semelhanças e diferenças, as lutas de domínio e percussão. Vamos lá, professora, do que nós falamos, o que eles estão pondo no chat? Vamos lá. Tem gente que está falando que é o contato. Ó, contato. O contato é o quê? Semelhança ou diferença? Eles não estão colocando, Acho né? que é diferença, né, professora? Eles não citaram. Não citaram, né? mas é uma Isso. diferença. Então, aqui... O respeito, colocaram de novo, que é uma semelhança, como em todas as lutas, legal. O que mais? As lutas de domínio... Passou rápido, não deu para ler. O que mais nós falamos das duas? É porque a gente tem ainda uns 8 minutos aí para brincar. Nossa, eles estão participando bem, viu? Estão colocando tanto que não. Estão colocando tanto domínio, estratégia. Nos dois, a gente tem que ter, então, como semelhança, usar estratégia. Ó, estão colocando os golpes, as regras. Isso, o que mais? Posição então, mas os golpes são todos semelhantes? Não, é a diferença. Eles entram nas diferenças. E aí? Sim, as regras também entram na diferença. Sim. Estratégias estão colocando, também entra na diferença, né, professora? O que mais? Eu acho que dá para eles completarem. Eu acho que eles entenderam bem professora? que tem várias diferenças e várias semelhanças. Né? As regras, olha quanta coisa. O que mais? A força. Isso, então assim, no caso de força, é uma capacidade que a gente trabalha para desenvolver. Tá tudo certo aqui? Estratégias, golpes, contato. É que a estratégia ficou nos dois, né, professora? Hein? Você acha? Por quê? Porque tem estratégias semelhantes e tem estratégias que são usadas de formas diferentes? Sim. Ok. Tudo bem? Tudo. E aqui eu também, se aqui eu escrevi estratégias, aqui eu também coloco. Tudo bem, quinto ano? Vamos lá, para que vocês completem aí a tabela, para a gente passar para as atividades. Vamos brincar um pouco, Pro? Vamos se movimentar, Nós aqui não podemos fazer atividades de contato, né? Em que a gente pudesse estar as duas, uma tentando derrubar e desestabilizar a outra, de que eu conseguisse ter o domínio de tal golpe sobre a professora. Então, nós vamos brincar, nós vamos fazer uma simulação. Eu vou tentar dominar algo que a professora Joyce tem e ela vai tentar dominar algo que eu tenho. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Vamos começar com o rodo, então? Legal, essa brincadeira é bem legal. Depois nós vamos lá passar álcool nas mãos, tá bom? Então, olha só. Eu preciso dominar o território da professora e ela precisa dominar o meu território. Assim mesmo? Então, vamos lá. No já, eu solto e você tem que dominar o meu território e eu tenho que dominar o seu, só que a gente não pode deixar cair, temos que ser mais ágeis, mais rápidas, pensar que ela deu um golpe e eu tenho que contra-atacar aí. Tudo bem, professora? Sim. Melhor de 3? Melhor de 3. Então vamos lá. E a torcida? E a torcida? E a torcida, vamos lá. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Opa! Opa! Quase, hein? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e já! Já! E aí, professora? Tá indo. Tá indo? 1, 2, 3 e já. Já. Opa! Ai! A gente não vai ter vencedor, hein? Alguém estamos falou bem. Cuidado, estamos tomando cuidado, sim. Tá bom? Vamos lá. Muito legal. A última, professora? A última. Se não, empatou. Empatou. Eu não conquistei seu território, você não conseguiu o meu, ninguém derrubou ninguém. Sim, vamos Tudo bem? lá. 1, 2, 3 e... Já! Opa! E aí, olha, nós poderíamos ter usado estratégias aqui, conforme falaram ali. Eu poderia já me adiantar e mais soltar. Ninguém falou, nós não colocamos regras. Verdade. De que eu não poderia estar mais à frente e soltar Sim. o rodo. Ou um modo como soltar o rodo. Então assim, eu uso estratégias para ganhar e dominar o meu adversário. E assim ela tem que fazer comigo. Sim. Tudo bem, professora? Tudo bem, foi legal essa, hein? Tudo eu bem. acho que essa daqui dá para fazer em casa, num espaço pequeno, né? Trocamos o rodo aí, né, Pro? Sim.
E passar um agora? alquinho na mão. Agora a gente vai tentar fazer uma brincadeira de percussão. Eu não posso ficar tocando na professora Joyce. Ela não pode ficar tocando no meu, nós precisamos manter a distância. Certo, professora? Certo. Então também nós vamos fazer uma atividade de agilidade, tá bom? Em que, no já, a gente levanta e tem que tocar numa parte do corpo, mas como eu não posso fazer na professora Joyce e ela também não pode ficar tocando no meu corpo, nós trouxemos um amigo para participar com a gente, não é? Nós já brincamos bastante, é um esqueleto, ele é composto pelas partes do nosso corpo humano, a parte óssea, tudo bem aí, Pro? Tudo bem. Só não derruba Medo ele. de desmontar. Isso, põe ele aqui mais para trás, ó. Mais pra trás. Que tal? Tá certo, professor? Ou tá mais pro seu lado ou tá mais pro meu? E aí? Tá Não, bom? acho que tá certinho aí? Arrumar Vamos os ajeitar pezinhos. o esqueleto. Nós resolvemos vesti-lo para ele ficar bem apresentável. Então, assim, é uma peça para estudos. Ela mostra o corpo humano, mas em forma óssea, né? Que é o que a gente chama do esqueleto ósseo, desde o crânio até os ossos do pé. E como nós não podemos fazer essa parte do toque, nós vamos brincar, fazer uma simulação da atividade de percussão usando o nosso boneco aqui. Então, nós vamos ficar sentadas na marcação, não é, professora? Sim. Aí, assim, mas eu estou em casa. Então, você está em casa, arruma um alvo, faz um boneco para você e aí você marca um ponto de partida. E faz uma parte de cronometrar. No Né, celular pra ver em quanto mesmo, né? tempo você chega e toca o boneco. E cada vez mais você tem que reduzir esse tempo. O que, que você acha, professora? Legal. E aí eu sozinha consigo brincar. Essa, então, vai imitar uma luta de percussão, porque vamos usar o toque, né, professora? Isso, exato, o toque, tá bom? Então, é assim, nós podíamos, se fossem aqueles bonecos de soco, então, levantou, dá o soco, volta e faz os movimentos de percussão. Não podemos, nós só vamos tocar na parte do esqueleto em que nós combinarmos antes, ok? E o espaço também é reduzido, O espaço né? é reduzido e quem tocar primeiro vai marcando ponto. Tudo bem, Tudo professora? Então, sentadas na marca, vamos sentar como, Pro? De frente para eles, é isso? Aí a gente conta 1, 2, 3 e já. Quem levantar primeiro e bater na parte que a gente combinar, hein? Certo. Então, assim, aí nesse caso a gente também tem que ser bem honesto, né? Quem tocou primeiro e quem não tocou. Tudo bem? Vamos lá, olha só, estamos de pernas, regras, vocês podem colocar. Pernas à frente, pernas cruzadas, de cócoras. Porque aqui o posição desafio- inicial da luta indígena. O desafio vai ser levantar mais rápido que o outro, apesar, porque poderia ser correr, mas como o espaço é Isso. pequeno, Nós vamos né? fazer agilidade e trabalhar as capacidades para nos desenvolver melhor nas lutas. O que a gente vai ter que tocar primeiro, professora? O ombro, que tá mais longe. O ombro que está longe? É. Tá, então você toca o de cá e eu toco de lá. Certo? Você também complica, hein, professora É Mara? o ombro que está mais longe. Então bom. vamos lá, quem fala já? Você? 1, 2, Então vai. 3 e... Vai, Joyce. Vai, 1, 2, 3 e já. Opa! Ai, eu toquei, professora. Toquei primeiro, tá? Então nós poderíamos ter brincado. Toquei primeiro, não foi? Tocou, o oráculo Olha lá, tá falando quem tá sim. torcendo pra mim? Ah, mais Coloca uma vez, aí, Joyce. quem tá torcendo? Joyce, de joelhos, assim, Tá, ó. de joelhos, assim? tá bom. Vamos lá? Pra ver quem... Agora a gente tem que tocar a cabeça, tá certo? Com um golpe de toque só. tá pra bom. não empurrar, né? Tá. Ele. 1, 2, 3 e... Já! Opa! Aí, a forma como nós estávamos também, ela vai fazer a variação do levantar. 1 a 1, né, Joyce? Muito obrigado, nosso Mais amigo, uma, Joyce. pela participação. Mais uma. Vamos, mais uma? Então tá bom. Como Sentada, agora? Sentada. Sentada, de perna reta. Sentada. O que a gente vai tocar? Agora a As gente costas? pode trocar as costas. As costas. Você vai ficar com a perna assim? Ah, sim. 1, 2, 3 e já! Opa! Quem tocou? Ah, eu acho que foi nós duas, hein? Você Empatamos? não levantou, hein, então, professora? mas olha só, nós Não tinha colocamos isso, na regra verdade. de que tinha que levantar para tocar. Qual foi a estratégia que eu utilizei? No meu lugar mais próximo, tocar o verdade. oponente. Ai, nossa aula já está acabando, professora. Vamos dar tchau pro nosso amigo. Vamos lá, vamos voltar aqui no final? Sim.
Vimos as semelhanças e diferenças nas lutas, luta de percussão, luta de domínio, brincamos um pouco. Essas brincadeiras vocês vão simular, tá bom? Que brincadeiras? Tá paradinha aí? Tá paradinha. Pensem em que vocês podem brincar em casa, montar atividades que lembrem lutas de percussão e de domínio. Mas assim, sem pegar ninguém, né? Cuidando do distanciamento e até a próxima. Isso, muito obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal. Seu pé tem uma planta que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer. Tudo vai dar certo. Sabe, outro dia, eu e o Osório, a gente tava jogando futebol, assim, e aí a gente correu pra bola, só que corremos ao mesmo tempo, e de repente nós dois, popt! A lei da gravidade fez com que a gente caísse ao mesmo tempo no chão. Uau! Foi aí que eu tive uma ideia genial! Eu resolvi fazer um experimento que prova que dois objetos com pesos diferentes podem cair ao mesmo tempo no chão. E se você quiser fazer na sua casa, anote aí os materiais. Vai precisar de uma bola de futebol. E também uma folha de papel. Beleza. Agora vai. Podemos começar o experimento. É simples. Basta segurar a bola e a folha de papel na mesma altura, assim. Mas atenção, hein? Elas têm que sair da mesma altura. Beleza. E agora, vamos ao teste. 3, 2, 1, já! No caso, não deu muito certo, assim. Uma caiu um pouco antes do que a outra. Porque eu acho que eu posso explicar. Olha, a folha caiu depois do que a bola, porque a folha caiu assim, graças à resistência do ar, que não deixou ela cair em linha reta. Agora, se de repente a gente amassar esta folha, bem, vale a pena tentar, pelo bem da ciência. Talvez não haja tanta resistência do ar. Vale a pena tentar. 3, 2, 1. Uau! Incrível! Acompanhe no replay! Excelente! Agora, em câmera lenta. Boa! Sabe, uma vez, lá na Lua, um astronauta soltou um martelo e uma pena, da mesma altura, lá na Lua. E os dois caíram juntos no chão. Porque na Lua não tem ar, não tem resistência do ar. Achou legal? Então até o próximo Ideia Genial! O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, muito boa tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, querido aluno e querida aluna do 5º ano. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês para a nossa aula do quê? De matemática. Então, eu sou Lilian Barbosa, vocês já sabem, não é mesmo? E, claro, vou mandar alguns beijos. Calma lá, que tá quase pronta a minha surpresa, hein? Então, anotem aí, olha. Cielo, Alessandra, Isis, Rafaele, Cauane, Kailane, Yasmin, Emily, Daiane, Aline, Davi, Paula, Murilo, Marlo, Helena, Mariana, Caio, Tainá, Ana Clara, Leonardo, Ana Luísa, Bianca, Yuri, Ingrid, Pablo, Sofia, Luana, Caleb de São Carlos, Pedro, Maria Eduarda, Ana Lara, Bianca, Gustavo, Heloísa, Cleide, Aniara, Maria Helena, Cauê, Raíssa, Fernanda, Isabelle, Pietra, Luane, Davi, Vitor, professora Marielle, professora Amanda, Johan, Laura, Guilherme, Adriana, Evelyn, Sofia de São José, Lavínia, Ana e Rebeca, Jennifer, Isaac, Vitória, Jaqueline, Caroline, Yuri, Pietro, Rian, Vanessa, Heloísa, Maria Eduarda, Caio, Giovana, Paulo Henrique, Luane, Laura Brito, Natália, Breno, Guilherme, Giovana, Miguel, Ágata, Daphne, Emanuele, Nicole, Amanda, Camila, Felipe, Ulisses, Eduardo e a professora Viviane, aí a pedido do Pedro, Larissa, Marcos, Adriele, Carla, Elise, Raíssa, Vanessa e Kevlin. Olha, gente, quanta gente, não é mesmo? E mais uma porção de beijos, olha, para todos que chegaram agora. Alexandre, a Bruna, Rafaele, Raquel, Pietro, toda essa galera. E agora, vamos conhecer qual é o objetivo da aula de hoje? Então, o oráculo vai colocar na tela, de olho na tela. O que faremos hoje? Vocês já sabem, ontem foi a primeira, né? Ontem nós fizemos toda aquela questão dos problemas e tudo mais, olhando ali para os racionais e para os esportes. Hoje é uma coisa que tem uma relação, mas olha só, um outro título. Representar e identificar frações, ideia de parte de um todo. Eu sou Lilian Barbosa e qual é a habilidade, o objetivo? Justamente identificar e representar as frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Olha, atenção, esta é a parte 1, assim como tivemos nas duas aulas anteriores, parte 1 e 2. Hoje é parte 1 justamente do quê? De frações. Já sabem, anotem, tirem um print, foto da tela, conversem aqui, não é? Interajam super respeitosamente conosco aqui pelo chat. Então, parabéns aí à maior parte da turminha. E, claro, já sabem que podem postar fotos de vocês ou coisas interessantes aí que vocês tenham produzido lá nas redes sociais. Bom, vocês viram aí, mas professora, frações não tem só um significado? Não, pessoal. As frações, elas têm outros significados. Hoje, o nosso foco vai ser em parte de um todo, mas nada nos impede de também abrir portas aí e vocês vão ver essas possibilidades, tá bom? Olha, já tô vendo ali um monte de gente. Quero ver quem lembra que classificação nós damos para esses números que também podem ser expressos pela forma de fração. Deixa eu ver, olha um monte de gente, hashtag eu no CMSP, muito bem. Quem sabe me dizer, tem a ver com as aulas anteriores? Também adoro estar aqui com vocês. Olha lá, os racionais, o Vitor, Iago, a Juliana, Emanuele, exatamente, os racionais são números racionais. É uma forma de representá-los, não é mesmo? Então, olhem só. Eu trago aí duas imagens e eu quero que vocês percebam alguma relação entre frações, não é? Ou esses racionais, números racionais e as imagens. Quem pode dizer? Olha, Stephanie, Tiago, Nicole, Maria Eduarda, Renan, Paulo, Vinícius, Laura, Lariele, Rian, Juan,
Sofia, Sabrina, Lincoln, estão dizendo aí, olha só, que tem essa relação da metade dos limões. Então, observem aqui, pessoal. Aqui nós tínhamos um inteiro, não é? E ele foi dividido ao meio em... Quero ver, eu vou esperar o chat dizer. Dividir ao meio é dividir em quantas partes? Deixa eu ver. Uma divisão por 2, ó. A Raquel, a Ellen, Safira, Luan, Luane, Evelyn, Camille, o Irã, Vinícius, Isabelle e o Johan, exatamente, em 2 partes. E reparem, pessoal, eu fico com um tamanho menor, porque são metades. Mas olha, em termos de quantidade ali, dobra a minha quantidade, não é mesmo? Eu tinha um inteiro, divido ao meio, eu tenho agora 2 partes, menores do que o inteiro. Então, aqui, olha, cada uma dessas representa um meio, ó. Que justamente dá o meu inteiro. Uma pergunta, um desafio aí para vocês. Quantos limões nós temos aqui? Isso é fácil de contar, hein? Vamos lá? Rapidinho, ó. Não vou falar, mas vou apontar, ó. 6, muito bem. William, Caiane. E uma coisa para vocês já irem pensando, pessoal. Se eu tenho 6 limões e eu dividir todos eles, dividi-los todos ao meio, quantas metades eu terei? Deixa eu ver. Quem coloca bem rápido? Eu tenho 6. Muito bem, ó. A Niele colocou lá que eu tenho 12. Sofia, Leandro, exatamente. Olha que bacana de vocês já pensarem, não é? Dobros, metades, são conceitos bem importantes. E claro, não é? Eu vou ter aqui, juntando o meu inteiro, mas dividindo ao meio, eu terei o dobro de metades. Muito bom. E vocês já viram aí o dinheiro, que é uma boa forma de nós trabalharmos aí com estes números racionais. Por exemplo, nós temos aqui, olha, e nós vimos essa semana, 25 centavos, ou, se for ler apenas o numeral, 25 centésimos. E como será que a gente representa, então, essas quantidades em frações? É isso que nós vamos pensar agora. Preparados, pessoal? Deixa eu ver. Olha lá, moedas de real. Bem importante, anotem aqui, olha, no caderno de vocês. R$1 é o meu inteiro. Então, temos aqui, ó, R$1. Pergunta, de quantas moedas de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, eu preciso, vou até pôr com outra cor, eu preciso para formar o meu inteiro? Olha, e agora eu vou convidá-los, porque vocês vão compreender qual é a relação que eu posso fazer e estabelecer entre essas quantidades e o dinheiro, não é? As moedas. Então, eu vou convidá-los. Aqui tem várias delas. Eu quero só ver, olha, já tem gente colocando. Isabela, Stephanie. Eu vou colocar aqui e depois nós vamos apontar ali na lousa. Então, vou colocar as moedas para vocês visualizarem, tá bom? Então, a moeda de R$1, que é o meu inteiro, ok? R$1 é o meu inteiro. Então, olha só, vou deixar o inteiro aqui. Já colocaram ali que eu preciso de 2 moedas de 50 centavos. Calma que vocês vão perceber essas relações, hein, ó. 2 moedas de 50 centavos e de 25, ó, assim fica mais fácil de vocês visualizarem. E de 25? 4 moedas de 25 centavos, exatamente. Então, olha só o que eu tenho aqui, 4 moedas de 25 centavos. Não, gente, não é repetida, mas vocês vão precisar dessa relação para vocês entenderem a relação entre essas trocas, essas relações entre parte do inteiro e como a gente pode representar isso com as frações, ok? Então, olha só, temos aqui agora 10 centavos, quero ver quem? Quantas de 10 centavos? 10 moedas, ó, a Lorena, Samuel, Carlos, Kaique, Michele, Vitória, disseram que são 10 moedas. Vou já colocar aqui, olha, 2,
4, 6, 8, 10 moedas. 10 moedas de 10 centavos. E agora, pessoal, e de 20 centavos? Ou de 5 centavos, né? Já estou dobrando. E de 5 centavos, pessoal? Quantas eu preciso? Olha, Guilherme, Luiz, Felipe, Raquel, Matheus, Renan, Vitor, Vitória, Johan, Sara, Rian, estão colocando que são 20, exatamente, pessoal, olha, 20 moedas. E já perceberam aí? Aí eu vou fazer uma pergunta agora, qual é a relação entre 10 centavos e 5 centavos? Quero ver quem lembra e quem consegue fazer uma associação. Deixa eu ver quem que vai colocar ali. Muito bem, olha, a Mayra e dobro e metade, exatamente. E se é dobro e metade, eu já sei que são 10 moedas de 10 centavos. Quantas vão ser de 5 centavos, que é a metade? Eu vou precisar do quê? Do dobro de moedas. 20. Olha só por que isso é muito importante para vocês compreenderem essa questão e esse conceito de fração. Olha só, temos aqui as nossas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 moedas. E de 1 centavo, pessoal, nós só temos uma, porque elas existem ainda com quem tem, mas elas não estão ainda em fabricação, tá? Mas, então, só para vocês verem. Agora, minha pergunta, e eu vou registrar aqui o que fizemos aqui. Vocês disseram que precisamos de 2 moedas de 50. Disseram que precisamos de 4 moedas de 25. Vocês disseram aí também que precisamos de 10 moedas de 10 centavos e 20 moedas de 5 centavos. E de 1 centavo, quantas moedas? Quem sabe? 100, olha, a Renata, o Felipe, muito bem, 100 moedas. Agora, pessoal, é que nós vamos fazer essa transformação. Na próxima página, nós temos aí uma coisa só para a gente recordar, antes de escrever a fração, quais são as partes delas. Então, nós temos aqui, olha, em cima, quem lembra o nome dessa quantidade que vai em cima? Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, o Marcos, João, Miguel está dizendo exatamente que é o numerador. E na parte de baixo, quem lembra? Ó, a Nicole, o Arthur também está colocando. Rian colocou lá que é o denominador. E o que significa isso, pessoal? Justamente que eu tenho, olha só, um inteiro que foi repartido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E quantas partes desse inteiro estão representadas nessa fração? Ou eu vou pintar, eu vou pegar. Quem sabe dizer? A Ana Luísa está dizendo que é a quantidade que está no numerador. Beatriz colocou o 1, isso mesmo, uma. A Pro Elizabeth está colocando uma, muito bem. Então, olha, isso é a representação da minha fração. Só para vocês lembrarem aí das nomenclaturas que são importantes e dessa representação. Então, eu tenho aqui, olha, 1/5, uma parte de 5 em que foram divididos o meu inteiro. Meu inteiro foi dividido em 5 partes e eu só peguei uma. Agora, vamos lá para esta relação que eu quero ver se você conseguiu estabelecer entre as moedas, as quantidades e as frações. Olhem só, vocês não tinham dito, e eu vou colocar até aqui em cima, olha, que eram 20 moedas, que eram 10 moedas, que eram 4 moedas, que eram 2 moedas para formar o meu inteiro? Como eu represento isso no formato de fração? Reparem aqui, se o meu inteiro, eu preciso de 20, olha de novo essa relação, né,
da multiplicação com a divisão, que está dentro do mesmo campo, o campo multiplicativo. Vocês não disseram que precisa de 20 de 5 centavos para dar R$1? Portanto, se eu pegar esse meu inteiro, que é R$1, e também dividir em 20 pedaços, eu vou ter exatamente lá em cada um os meus 5 centavos. E como eu represento isso? Olha, só os 5 centavos é 1/20. Olha, já tem gente colocando lá as quantidades muito bem em forma de fração, ó. 1/20. Apenas os 5 centavos. E os 10 centavos? Quero ver qual é a fração. Deixa eu ver. Vai lá, Fernando, coloca aí. Olha, a Ana Júlia está colocando. Ana Júlia, o Tomás, Davi. É 1/10, exatamente. Eu tenho aqui, olha, 1/10. E 25 centavos? Olha, já colocaram ali em cima, passou muito rápido, né? Deixa eu ver de novo, ó. Raquel, Rebeca, Kaila, Eduardo, Yasmin, estão colocando que é o que, ó? 1/4, muito bem. É esse mesmo inteiro dividido apenas agora, ó, em 4 partes. E uma moeda representa aí este 1/4, os 25 centavos. Já tem 2 conceitos aí, duas ideias, não é? Por trás dessa fração. Tem a parte todo e vocês já devem estar percebendo aí que nessa parte de um todo já tem outras relações que vocês estão conseguindo estabelecer. E agora? Metade, olha lá, o Júlio, Miguel, Bianca, Cauane, Bruno, Letícia, Lohane, Cecília, sensacional, Nicole, é metade, 1/2, olha só. E uma coisa bem importante de você pensar aqui é olhar, olha, bacana, tá bem na tela de vocês, tira um print aí que eu vou fazer uma pergunta. Vocês repararam que, olha só, aqui nós dividimos por 2, que é um número menor, por 4, que é um número maior, por 10, que é maior ainda, por 20, ainda maior. Começaram a perceber que quanto menor for a quantidade que eu divido, porque as frações, elas indicam uma divisão, olha só, maior é o meu pedaço. Reparem. Sim ou não? Quem percebeu aí? Acho que todo mundo aqui vai compreender claramente o que é, de fato, aí uma fração, como podemos representá-las, o que a gente pode perceber a partir delas. E agora vem o grande desafio. Nós vamos colocar estas quantidades em forma de fração e também pensar aí em números decimais, não é? Porque é o número racional na representação decimal. Por exemplo, 5 centavos. Como é que a gente escreve 5 centavos em número decimal? Deixa eu ver. Para vocês verem dos dois jeitos. 5 centésimos. Deixa eu ver aqui. Já dei a dica, 5 centésimos, que é como 5 centavos. Muito bem. Pro Cristiane, a Bruno, o Arthur. Exatamente, vou colocar aqui do ladinho, ó. 5 centésimos. 10 centavos. Como eu represento? Deixa eu ver. Ele equivale, não é? É 1/10 ou 10 centésimos, escrito ali na nossa forma decimal. Olha lá. E 1/4, deixa eu ver. 25. Vocês estão vendo que é a própria representação da moeda? E aqui os meus 50 centavos ou 50 centésimos. Agora, acho que ficou bem tranquilo de verificar como é que nós podemos ordenar e organizar estas frações. E olha, se você de repente tem dificuldade aí de olhar as frações, você pode transformá-las em números decimais, porque aí você não terá dúvida. Vamos ver então como elas podem ser organizadas. Reparem que a reta numérica, ela começa aqui no 0 e olha só, o próximo número é o 1 inteiro. Isso significa que ela foi dividida para esta tarefa em 10 partes. Cada uma é uma parte, não é? Desse meu inteiro, 1/10. Então, reparem só, aonde vai ficar a fração 1/20 ou
né, nessa representação de 5 centésimos. Quem sabe dizer? Deixa eu ver. Está antes do meio? Está antes de 1/10? Depois de 1/10? Aonde está? Deixa eu ver. Quem vai colocar? Eduardo, Júlia, Cauã, Marielle, Mayra, Luiz, exatamente. Pessoal, vai ficar exatamente aqui, ó, nesta metadezinha, ó. Por quê? Aqui é 1/10. Então, aqui, 1/20 ou 5 centésimos, né? A metade de 1/10. Eu não tenho ainda 1/10, eu preciso de 2 moedas, lembram lá? De 5 centavos para formar o meu inteiro. E agora, 1/10, aonde vai? Justamente aqui, ó, na primeira marcação. E 25 centavos ou 25 centésimos, ou a fração 1/4, ela vai estar, olha pessoal, então eu tenho aqui, olha, 1/10, aqui eu tenho os 2 décimos. O 25 vai estar aqui, ó, exatamente na metade. E agora, aquela fração que vocês já sabem e a representação que vocês bem conhecem, que nós viemos fazendo ela muitas vezes aí ao longo desses dias. Aonde ela fica? Exatamente entre quem e quem? Deixa eu ver quem coloca. Olha, a Ana Júlia Yasmin está dizendo que fica exatamente entre o 0 e 1. Exatamente a metade, olha, aqui. Então, essa é a metade do meu inteiro. É uma forma de vocês compreenderem aí as frações a partir dessas representações. Claro, tem várias formas e essa é uma delas. E vem agora um desafio aí para vocês. Eu não coloquei essa moeda lá naquela quantidade, mas eu quero saber quantas partes eu preciso pintar do meu inteiro para representar esta moeda aqui, ó. E qual seria a representação fracionária e a representação decimal desta quantidade? Deixa eu ver. Fala aí, Lorena, Esther, Enzo, Luiz, Guilherme, Vinícius, Maria Eduarda, Isabela, Rebeca. O que vocês acham? Deixa eu ver quem coloca, ó. A Júlia, Ana Luísa, Yuri, Ágata, Esther, Stephanie, Cauane. Exatamente. Então, pessoal, eu digo assim, ó, 1 centésimo, que é uma parte de 100. Portanto, qual é a minha representação fracionária? Olha, a Carolina, Cauane, Murilo, Felipe, Eric, Emanuele, Ana Clara, Pedro, está dizendo que é assim que eu represento, ó, 1 centésimo. No numerador eu tenho 1, no denominador eu tenho 100, porque é o meu inteiro dividido ali, olha, ele foi dividido em 100 partes e eu só peguei uma delas. Quero ver então como fica na representação decimal. Tenho certeza que vocês já sabem, deixa eu ver. Representação, vai lá. Lucas, Yasmin, Hawadney, Emanuele, Kaique, Benício, Mirela, Lucas, Anderson, Alexandre, como fica? Ah, muito bem, olha, eu preciso agora da vírgula, isso mesmo. Que mais? Ah, sensacional! Olha lá, estão dizendo que a representação é assim. Eu tenho 1 centésimo, portanto, eu vou ter 2 algarismos, 2 posições depois da minha vírgula. Pessoal, é claro que a partir desse quadro, vocês podem fazer muitas coisas e brincarem, inclusive, aí, de fazer essas frações. A nossa aula já está chegando ao fim. Então, vamos só retomar o que fizemos no decorrer dela, no próximo slide. Exploramos aí a habilidade de identificar e representar as nossas frações, essa ideia de fração de parte de um todo, a representação de fração na forma decimal e, claro, localizar aí na reta numérica. Eu vou colocar depois para vocês um desafio extra, tá bom? E, claro,
um momento bem rapidinho daquela nossa foto que um monte de gente pediu que não saiu ontem. Então, vamos lá, foto. Deu? Olha, um beijo e nos encontramos amanhã. Até mais.